E hoje nós vamos de receita super tradicional aqui do sul do Brasil, uma cuca alemã com recheio de abacaxi com coco. Então já deixa o seu like e vem comigo para mais uma delícia! Como a nossa cuca é de recheio de abacaxi, então nós vamos começar fazendo o recheio. Eu tenho aqui cerca de 400 gramas de abacaxi picado. Ele tá picado bem grosseiramente, tá? Eu vou colocar ele aqui na panela. Tenho 180 gramas ou uma xícara, né, de açúcar. Estou usando açúcar refinado mesmo. Meu fogo ainda tá desligado, tá? Eu tenho aqui meia xícara de água em temperatura ambiente. Agora eu vou ligar o fogo. Por que só meia xícara de água, gente? Porque o abacaxi também vai soltar água. Quando ele começar a fazer o cozimento, né? Ele também vai soltar água. E esse cozimento, ele é bem importante pra gente reduzir aí a acidez do abacaxi. Se nós utilizarmos o abacaxi em qualquer bolo, sem fazer esse processo de cozimento, ele vai azedar, ele vai acabar estragando aí o seu bolo, a sua cuca, né? E até mesmo a sua sobremesa. Então é bem importante o abacaxi passar por esse processo de cozimento. Então aqui eu posso deixar ele ferver, não tem necessidade de ficar mexendo, tá? Apenas eu misturei bem aqui o abacaxi, o açúcar e a água. Você pode deixar ele aqui até ferver, mexe de vez em quando. E assim que ele levantar a fervura, eu já mostro o pontinho pra vocês, ponto correto. A nossa água já reduziu bastante, já está caramelizando. Vou deixar só mais um pouquinho, ele cozinha mais um pouquinho. E ele já está no ponto que eu preciso para aí você rechear qualquer sobremesa, qualquer bolo. E esse é o ponto que eu preciso. Ele tá basicamente o abacaxi caramelizado e o líquido que tem nele ainda é apenas açúcar. A nossa água já evaporou. Esse é o ponto que eu preciso para cobrir aí a nossa cuca de abacaxi. Desliguei o fogo. Agora eu vou reservar, deixar esfriar e vamos para a montagem da nossa massa. E agora nós vamos começar a fazer a nossa massa. Para as cucas eu já uso a forma descartável, por quê? Ela vai ficar bem prática. Aqui eu coloco a massa, ela vai para o forno, tiro do forno, ela tá prontinha, esfriou. Eu apenas coloco uma sacola plástica, né, um saquinho plástico, e daqui ela vai para o meu cliente. Não tem o trabalho de desenformar, de ficar lavando forma, de ficar untando forma. Ela vai direto nessa forminha descartável e assim ela já é encaminhada para o meu cliente. Então, gente, para começar a fazer a massa, nós utilizamos para massa de cuca o fermento biológico, tá? Que é o fermento de pão, né? Então, eu vou utilizar aqui 300 ml de água morna. Lembrando que a água morninha não pode ser muito quente para queimar o meu fermento. E eu vou colocar aqui também o açúcar. Lembrando que a quantidade que eu estou utilizando, a minha receita já está na descrição aqui do vídeo, tá? Eu vou mexer apenas para dissolver o meu açúcar na água morna. Mexi um pouquinho, agora eu vou acrescentar o fermento biológico. Vou mexer novamente. Vou deixar esse fermento descansando aqui por cerca de por cerca de 5 a 10 minutinhos, até formar aquela esponja, a mesma esponja que a gente usa aí para fazer o pão. Isso ajuda o meu fermento ficar hidratado, ajuda a ativar o meu fermento e também a liberar aí o cheiro mais forte do meu fermento. Então aqui eu vou cobrir a minha bacia e vou deixar 5 minutinhos descansando até começar a formar aí a minha esponja. Vamos cobrir aqui. Daqui a pouquinho eu já volto com a esponja prontinha. Passados 5 minutinhos, a nossa esponja já começou a formar, tá?
Agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Mexo novamente para finalizar de dissolver todo o fermento e o açúcar, né? E agora eu vou para os demais ingredientes. Então aqui eu vou acrescentar dois ovos inteiros com gema, com clara, tudo, tá? Vou acrescentar também o óleo. Posso substituir o óleo por margarina, por banha de porco, fica a seu critério, tá? Eu geralmente uso o óleo porque é o que normalmente você encontra mais fácil, né? E ele já vai dar aí a gordura necessária para nossa receita. E agora aqui eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. O sal ele é bem a gosto, tá, gente? Como é um pão doce, no caso a cuca ela é um pão doce, né? É considerada uma massa doce. Então a pitadinha de sal ela vai realçar o sabor dos meus demais ingredientes, tá? Então, ó, meia colherzinha de café de sal, mas fica opcional. Você também pode acrescentar na massa coco ralado, pode acrescentar canela em pó, fica a gosto, tá, gente? E aqui eu tenho reservado 400 gramas de farinha de trigo. Talvez eu utilize toda essa farinha, talvez não. Então eu vou acrescentando aos poucos, até chegar no ponto que eu preciso da minha massa. E no final eu mostro pra vocês se sobrou farinha ou não, tá? Mas eu já reservei 400 gramas, que é o suficiente para essa receita. Lembrando que a minha receita ela vai me render 2 cucas, tá? Essa receita dessa base, né, dessa cuca, eu cresci vendo a minha mãe fazer, as minhas tias fazerem. Então ela remete muito, lembra muito a minha infância. Lembra demais a minha infância. E hoje, claro, né, na época morávamos num sítio, então não tinha alguns ingredientes para facilitar igual tem hoje, né? Aí hoje a gente vai incrementando aí nos recheios. Antigamente era só cuca de farofa ou de banana, né? Hoje a gente tem a facilidade de ter ingredientes diversos, bem próximos a nós, que nos facilita aí trabalhar com uma infinidade de recheios e coberturas. Posso fazer essa massa na batedeira? Então, gente, eu nunca fiz na batedeira. Acredito que se você tiver aquela batedeira planetária, ela dê conta de bater sim, tá? Vai facilitar aí o seu dia, né? Porém, é uma massa bem pesada. Então, eu prefiro bater a mão porque eu acho bem prático, né? Cansa um pouquinho, a gente faz um exercício na hora de fazer a massa. É importante você bater bem. Olha. Ela começa a fazer uma massa bem cremosa. Ela tá mole, mas ela já tem uma certa liga, tá? Eu vejo bastante vídeos das tradicionais, né? As alemoas de verdade. E normalmente eles gostam de bater essa massa com a mão mesmo, né? Eu não tenho esse hábito, eu prefiro utilizar a colher, mas se você se sentir à vontade, você pode bater sim. O jeito tradicional de fazer a cuca alemã é você mexer a massa com a mão, tá? Ela começa a formar aí uma liga, né? E esse é o ponto que eu preciso para minha cuca. Existem receitas que utilizam fermento de pão, aliás, de bolo, né? Essa daqui eu utilizo fermento de pão. E tem receitas que você vai utilizar fermento de bolo. É a chamada cuca rápida, tá? Essa com fermento de pão, com fermento biológico, é a chamada a cuca alemã. E a minha massa está prontinha. Eu vou dividir agora ela em 2 formas. Como eu mostrei para vocês anteriormente, estou usando essa forminha descartável, que ela vai direto pro forno e depois vai pro meu cliente.
Parece pouca massa, gente, mas não é não, tá? A nossa massa ela ainda vai crescer. E se você ver, a nossa forminha ela é bem baixinha. As minhas massas já estão bem espalhadinhas na forma. Agora, gente, eu vou utilizar um pouquinho de coco ralado em flocos, tá? Ele é opcional também. Se você preferir utilizar só abacaxi ou outro recheio, você também pode. É bem pouquinho mesmo, só pra gente colocar aí o recheio por cima. Agora nós vamos com o nosso recheio de abacaxi. Como ele tá bem pedaçudo e ele é um recheio extremamente doce, né? Porque a gente reduziu ele na calda de açúcar, eu vou colocar pedaços bem espalhados. Não precisa cobrir toda a cuca, tá? Você também pode usar a sua criatividade aí e fazer o recheio da sua preferência. Banana fica maravilhosa, aliás, a banana ela é bem tradicional, né, na cuca alemã. Pode utilizar somente a farofinha. Vou mais ou menos dividindo, né, esse abacaxi aqui nas duas formas, tá? Até utilizar ele todo. Como ele é bem pedaçudo, né? Já estamos então com o nosso abacaxi bem espalhado. Já utilizamos o coco, o abacaxi, agora nós vamos montar a farofinha. Para farofa, eu tenho aqui margarina. Ela já está em temperatura ambiente, tá? Vou utilizar a mesma bacia que eu utilizei da minha massa. Tenho o açúcar. Lembrando que a quantidade exata em peso, né? As medidas estão aí na descrição do vídeo, tanto da massa quanto da farofinha. E agora eu vou mexer essa mistura até virar uma farofinha mesmo. E aqui na minha farofinha eu vou adicionar um pouquinho de canela em pó, tá? Mas também é opcional, é a gosto. Se você preferir usar mais ou menos, fica aí a seu critério. Então aqui com o auxílio de uma colher, eu vou espalhando essa minha farofinha por cima do abacaxi. Por isso que não tem necessidade de você colocar tanto abacaxi, gente, porque tem bastante quantidade de recheio. Você viu que a gente colocou coco, colocou abacaxi, que ele já é reduzido aí na calda de açúcar, e ainda vai a farofa por cima. Então, não precisa exagerar aí na quantidade de abacaxi. E também, para você que vai fazer para vender, a sua cuca não se torna também tão cara, né? Como essa minha forminha é descartável e ela é bem fininha, ela é só um alumínio, eu gosto de utilizar um refratário para colocar elas dentro, tá? Para levar ao forno, né? Para não ter risco aí de queimar também. Então, gente, eu vou deixar descansando, vou cobrir com uma toalhinha por cima, vou deixar descansando por cerca de uns 15 minutinhos, 15 a 20 minutinhos, até que a minha cuca cresça e preencha toda a minha forma, né? A minha forma não é tão alta, mas é o tempo suficiente para minha massa trabalhar, crescer e encher a minha forma. E quando ela estiver prontinha para ir pro forno, eu mostro para vocês. Olha como elas cresceram, a forminha quase encheu. Eu estou com o meu forno pré-aquecido por cerca de mais ou menos 5 minutinhos. Eu vou levar minhas cucas para o forno e elas vão assar a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos, ou até que você vê que por cima tá bem douradinho, tá? As cucas já estão prontinhas, estão assadas. Olha que lindeza, gente, tá? O cheiro aqui de abacaxi com doce está maravilhoso. Agora nós vamos cortar um pedaço dessa cuca, porque eu quero mostrar pra vocês como que ela fica, né? Vou cortar a parte daqui. Esse tamanho de cuca, ele serve mais ou menos 9 porções, tá? De 6 a 9 porções, depende do tamanho que você vai cortar. Se você cortar aqui no meio, por exemplo, vai servir 6, né? Ou geralmente eu corto 3 pedaços aqui, chega a servir até 9 porções. Lembrando que é um pedacinho bem grande, né?
parte de cima aqui, ela está bem crocante, tá? Tá com um pouquinho de dificuldade de cortar, mas vamos tentar tirar um pedacinho aqui bem bacana pra mostrar pra vocês. A minha cuca chegou a ficar no forno por 35 minutos, mas poderia ter tirado ela com 30 minutos, que ela ia ficar um pouquinho mais clarinha. Eu acabei esquecendo, na verdade, coisa que acontece, né? Ela ficou um pouquinho mais douradinha, eu gosto assim. Como é pra casa não tem problema, né? Mas quando eu estou fazendo pra vender, eu prefiro ela mais branquinha. E foi difícil, mas conseguimos. Gente, olha só. Então a massa super fofinha. Aqui a farofinha ficou bem crocante. E o creme bem gostoso no meio. Olha que maravilha, gente. A crocância é da casquinha, né? Da farofa. A maciez da massa. Aí tem o contraste do abacaxi, que aí faz o contraste com o doce, com o açúcar. Extremamente deliciosa. Faça aí na sua casa. Tenho certeza que você vai amar o resultado. Faça essa receita na sua casa, tenho certeza que toda a sua família, os seus amigos, todo mundo vai amar. Se você quiser fazer como uma renda extra, ela vende muito em todas as regiões do Brasil, com certeza será sucesso. Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal mais doce do nosso YouTube para não perder nenhuma receitinha. Até o próximo vídeo!